Paz do Senhor, irmãos. Som. Vai depender do seu trato. Amém. Gostaria de começar o culto hoje lendo Salmo 121, que é bem conhecido de todos nós, né? Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Amém? Temos vivido dias de muita incerteza, dias de luta, dias de medo do que virá, mas em Hebreus 11, né, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aqueles que o procuram têm que chegar diante dele crendo que ele existe. Então, se nós cremos no Senhor, nós cremos em toda a sua palavra e cremos nesse salmo de que o Senhor estará conosco todos os dias. E Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele está acima de todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui para louvá-lo. Então, gostaria que você ficasse de pé, vamos ter um momento de oração, de entrega, vamos abrir nossos corações, derramar nossos corações diante do Senhor, porque nós viemos aqui para louvá-lo, para adorá-lo, para render graças ao nome dEle. Não viemos aqui participar de um culto, nós viemos aqui cultuar o Senhor. E nós vamos fazer isso de todo o nosso coração. Amém? Senhor, que privilégio conhecer a Tua palavra, Pai. Que privilégio, Senhor, poder chamar o Senhor de Pai. Saber que o Senhor está conosco todos os dias. E que não importa o que aconteça, o Senhor estará conosco, Senhor. Ó, Senhor, que privilégio, Senhor. Nós declaramos aqui que nós cremos nesta palavra, Senhor. Que mesmo que venham tempestades, mesmo que venham dificuldades, nós cremos que o Senhor estará conosco, Senhor, todos os dias, Senhor. Ó, Senhor, e nós viemos aqui para te cultuar, Senhor, para te adorar, para louvar o teu nome, Senhor. O Senhor é o nosso convidado de honra, Senhor. Ser presente no nosso meio, Senhor. Queremos te louvar, te adorar, Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Não há outro como o Senhor, Pai. Tu és o Rei dos reis, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Levante sua voz em oração ao Senhor. Amém. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos mergulhar, Senhor, no rio da Tua presença. Sim, Senhor. Nós queremos estar nesse lugar onde não existem barreiras, não existem impedimentos, não existe nada que possa nos impedir de estarmos diante do Senhor. Amém. De podermos oferecer a Ti o nosso coração. Muitas vezes um coração quebrado, machucado, ferido, mas é o nosso coração que nós queremos oferecer ao Senhor para que o Senhor governe. Sim, porque o Senhor é um Senhor. Deus bom, é um Rei poderoso, mas é um Rei bom. Sim, e nós queremos, Senhor. Senhor, nos submeter ao Teu governo, Senhor. Queremos estar, Senhor, nesse lugar de intimidade, de conhecimento, de estar, Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Amém.
Ah, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Deixa-nos, Senhor, permite-nos vislumbrar, olhar, contemplar as maravilhas do Senhor, a maravilha de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro como o Senhor Jesus. Não há outro como o Senhor Jesus. Tu és o nosso Rei. Ajuda-nos, Senhor, a trazer o Teu reino aqui na terra, Senhor. Ó, Senhor, que possamos levar o Teu reino onde nós estivermos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Ó, Senhor, queremos viver o Teu reino, Pai. Oh, aleluia. Aleluia.
Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me ancorar no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me ancorar no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Amém. O Senhor estará conosco todos os dias, amém? O Senhor não nos deixa. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça
diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás,
sua voz. Proclame, Jesus. Tu és maravilhoso, ó Deus. Ah, Jesus, teu nome é santo, ó Deus. Não há outro como tu, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Te adoramos, Santo, Rei santo, dos reis, Senhor dos senhores. santo, santo, santo. Nesse lugar se levanta um altar a ti, Jesus, pois não há outro Deus, não há outro Deus, Jesus, não há outro. Jesus, Aleluia. Te louvamos, Jesus. Jesus, Te louvamos, Jesus. Não há outro como o Senhor, Jesus. sobre os inimigos, toda nação, toda língua, clamará teu nome, Jesus. Que vem do céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Só tu és, Jesus. que vem aos céus, Toda nós glória a ti, proclamamos, Toda honra a ti, poderoso és, grandioso és. Santo, santo, santo. Tu és Aleluia. grande, Senhor. Que a terra seja cheia da tua majestade, da tua glória. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Nos deleitamos em Ti, Senhor, nesta noite. Proclamamos a Tua grandeza, Senhor, independente das circunstâncias. Tu és imutável, Senhor. Tu és grandioso. Tu és glorioso, Senhor Jesus. Que a terra, que os céus proclamem, Senhor, grandioso Tu és. Todo joelho se dobrará a ti, Jesus. Toda língua confessará teu nome, Jesus. Sim, nós declaramos, Senhor. Cremos na tua palavra, Senhor. Cremos. Teu reino Oh, virá. aleluia. Venha, Pai. Vem, Jesus. Senhor dos senhores Tu és. Vem, Jesus. Aleluia. Amém. Recebe nosso coração. Amém. Os irmãos podem se sentar. Coloca. Celso vai colocar a caixinha para as ofertas. Vamos trazer nossas ofertas ao Senhor. A Bíblia diz... bom, quando era criança a gente cantava, né? Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. E Deus o recompensará. Obrigada. Vamos orar pelas ofertas.
Senhor, muito obrigada, Pai, por essas ofertas que foram trazidas à tua casa, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, que seja usado, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Abençoa cada um dos nossos irmãos, que em suas casas, Senhor, não falte nada, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos os avisos, então. Dia 22 de outubro. Bom, amanhã tem culto infantil e de adolescentes, tá bom? O nosso culto teen, aqui na igreja também às 9 horas. E dia 22 de outubro, então, nós temos o culto, normalmente às 19h30. Dia 23, temos culto infantil e temos homens de verdade, tá? Então, os homens já sabem, dia 23, tragam as crianças e os adolescentes e participem do culto dos homens. E dia 6 de novembro é a nossa chácara, nós teremos batismo, então, aqueles que ainda não manifestaram o desejo de se batizar, mas gostariam, procurem os líderes da igreja para estar organizando isso, ok? Vamos orar pelo pastor Wagner? Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Wagner, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor o abençoe, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, sobre ele unção, Pai. Ó, Senhor, que ele seja, Senhor, boca de Deus aqui neste lugar, Senhor. Que ele traga, Senhor, a palavra que está no teu coração para o teu povo nesta noite, Senhor. Ó, Senhor, prepara os nossos corações para receber essa palavra, Senhor. Que gere frutos, Senhor. Ó, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Tira toda a distração, tudo aquilo que quer nos impedir de ouvir a Tua voz, Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tinha pensado em falar alguma coisa antes. Deve ser o peso da idade, né? Diz que eu comentei com alguém essa semana que as coisas que eu tinha 9, 10 anos, eu lembro. As coisas que eu comi no almoço hoje, já. Não sei se está. Inês, ajuda aí. Então, no dia 6, na chácara, né, nós teremos batismo, tá? Então, já temos pessoas que querem passar por isso, e nós, chegando mais próximo, nós vamos ter uma reunião específica com esses irmãos, né, que vão descer as águas, cumprir o chamado. O que eu queria falar era do cântico que nós acabamos de falar, que não é o meu assunto agora, que me veio à mente quando estávamos cantando, da glória de Deus, da imensidão, e me veio a figura do universo, né? Essa semana, em algum lugar, eu li uma afirmação de um sujeito, cientista, sei lá o que ele é, onde ele diz assim: eu não acredito que sejamos a única raça, o único lugar onde exista vida inteligente no universo, né? Então, é uma ótica do cientista ou coisa desse tipo, mas por detrás disso, a minha leitura o sujeito chegou num ponto que ele olhou e viu que o negócio é tão fantástico, tão complexo, tão enorme, tão maravilhoso. Ele falou, não é possível que a gente esteja só nesse universo, né? Então, quando a gente canta ao nosso Deus, quando nós adoramos ao nosso Deus, é um Deus que criou essa coisa toda, essa coisa fantástica, esse negócio, né? Eu acho que tem um novo telescópio, James Webb, né, que chama, que tinha um telescópio, Roberto que é bom nessas coisas,
um novo telescópio que foi colocado em órbita e que tem descoberto coisas que ainda não eram possíveis de serem vistas pelo telescópio anterior, que já era um fenômeno, era um negócio fantástico. Então, a ciência tem se multiplicado, como a Bíblia falou, e ela tem mostrado, né? Então, aí a gente vai para dentro do que diz Paulo escreveu em Romanos, e ele fala de que tudo isso se manifesta, tudo isso que existe manifesta a glória de Deus, manifesta que o Senhor, né? Eu estou com uma dúvida, vocês estão ouvindo de maneira razoável? Porque tem um retorno estranho, eu não sei, Jô, se tá bom aí? Aqui não tem problema. Então, mas o que eu queria falar é daquilo que nós temos ouvido ultimamente. Se a gente fizer um apanhado rápido assim, das coisas que Deus tem nos falado ultimamente, eu me lembro assim de ter usado a mesma ênfase nos casamentos que andamos participando por aí, de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. E o Evangelho continua sendo a ferramenta de Deus para vivermos nele e através dele, né? Então, a palavra de Deus tem poder para nos salvar, na medida em que ela revela Jesus Cristo a cada um de nós. Conhecemos o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, e é o poder do Evangelho se manifestando, porque é algo sobrenatural, é algo que Deus fez, né? Agora, ela continua sendo a base para as nossas vidas, né? A palavra de Deus continua se revelando, mostrando, então ela não fica na porta, né? Não demos entrada somente ao reino, há um andar dentro do reino, há um viver no reino que é fundamentado, baseado, obrigado. É balizado pela palavra de Deus, é em cima disso que nós andamos, né? Quando Isaac falou disso, Marcos tinha falado, Isaac falou, ele vai dar continuidade, né? Que o Evangelho é antes, é agora e é depois, né? Então, antes, na salvação, agora é para viver o dia a dia, e depois ele vai na conclusão, né, do cântico que nós estamos cantando aqui, que ele voltará, vai se estabelecer o reino eterno do Senhor, vai se completar o projeto de Deus, né, de resgate da humanidade através de Jesus Cristo. Então, o Evangelho é isso, ele é a nossa base de vida, é a base de vida para a igreja no todo, né? Agora, quando a gente começa a viver a prática, né? Então, a gente volta lá naquilo que Jesus falou, lá em Mateus 7, né? Quem ouve as palavras e pratica, né? Construiu a casa sobre a rocha. Quem não pratica, construiu a casa sobre a areia, e as dificuldades da vida vão derrubar a casa, ou vai desmoronar. Acontece o caos na vida, né? Agora, que bom é podermos ter a nossa casa sobre a rocha, né? Nós estávamos cantando uns cânticos que falam da nossa segurança, do nosso conforto em Cristo. Acho muito importante isso, que no meio das dificuldades, no meio de um tempo difícil de se compreender, e onde há muitas variações de ideias, né? Pode ser que há 100 anos atrás não se sentia tanta insegurança, porque os valores não eram questionados da forma com que são questionados nos nossos dias. A vida tinha um outro modelo, um outro formato. Ela era muito mais simples, né? Nós vivemos num tempo complicado.
E dentro nesse lugar, a gente poder vivenciar aquilo que Paulo disse assim, da paz, né? Que a paz de Cristo excede todo entendimento, né? E Jesus falou, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, e tudo isso nós conhecemos, e poder viver nesse lugar, e eu tenho assim, a minha ênfase sempre vai ser essa, né? Viver é algo real, há uma realidade, há um cotidiano no qual nós participamos, há um levantar, um sofrer diário e situações que enfrentamos, e resistências e coisas assim, e problemas com saúde, com relacionamentos, e falta o excesso de dinheiro. Ninguém tem problema de excesso de dinheiro aqui, né? Isso aí, se alguém tiver com esse excesso, pode repartir e vai ajudar aqueles que estão com... Mas vivemos, existe uma realidade, né? E não adianta a gente ficar com, sem entender esse lugar. Eu só não preciso estar com a cabeça nesse lugar. Eu posso viver no céu. Né? Há todo um sofrimento, mas eu posso viver no céu, porque o Senhor está disponível aí, o seu Santo Espírito está sobre as nossas vidas, foi derramado sobre todos aqueles que creem. Então, não há mais necessidade de sofrer essas coisas conforme o mundo sofre. Nós vivemos dentro desse ambiente difícil, mas podemos vivenciar algo diferente, né? Mas existe essa tensão eterna, né? E muitas vezes eu me vejo discutindo com o vizinho, né? Fazendo igual ele, né? No mesmo nível, né? Não discussão, falo vivendo conforme pessoas que não creem. Então, isso que eu digo, há uma realidade que eu enfrento no dia a dia e que ela precisa ser trabalhada dentro de nós, né? E de alguma forma, nós atingimos aquilo que é a proposta de Deus para nós vivermos. Eu preciso entender que de onde eu venho, né? Como é que se forma uma mente, uma ideia, né? Um núcleo de pensamento, um jeito de viver, uma forma de ser, essa coisa que nós somos. Nós somos formados, existe aqui uma realidade também nas quais nós somos formados. Existe o nosso próprio temperamento, nosso jeito de reagir às coisas, mas nós somos fruto da batelada de informações que nós recebemos a partir do momento em que somos gerados no ventre da mãe. Lá no ventre da mãe, a criança já começa a sofrer influências e situações, e isso vai formando um jeito de ser, né, que vem se manifestar com o tempo, e dentro disso, né, essas coisas todas, tem muita coisa estranha. Nós somos formados num ambiente onde reina, a Bíblia diz que o mundo jaz no pecado, né? O mundo jaz no maligno, né? Há uma ação estranha ao projeto de Deus no mundo todo, e nós recebemos essas coisas, muitas vezes, né? Aquilo que Pedro chama, que Jesus veio para nos libertar da vã maneira de viver que nos legaram nossos pais. Então, nós somos resultado disso tudo, e um dia chegamos e conhecemos ao Senhor Jesus. E essa coisa toda que nós somos, fomos, éramos, né, está lá dentro da nossa mente. E como é que Deus fez nisso?
Então ele nos dá, em primeiro lugar, a salvação em Cristo. Ele quebra o jugo do pecado sobre as nossas vidas e nos dá algumas direções através da sua palavra. E aqui que eu falo, a palavra precisa ser o meu guia no meu dia a dia, precisa ser o meu governo na minha vida, no meu cotidiano. Eu queria ler para vocês aqui, nós vamos ler alguns textos que vai assim direcionar esse pensamento, né? Primeiro está em Efésios capítulo 4. Essa coisa toda, né? São os paradigmas de pensamento que vamos formando através da vida, aquilo que norteia, baseado naquilo que nós vivemos, o nosso dia a dia. A Bíblia chama em algumas dessas coisas de fortalezas da mente, né? E Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para anular sofismas e quebrar o jugo dessas fortalezas, algo assim. Agora, existem fortalezas, e aqui eu separar o joio do trigo um pouco ali, porque essas fortalezas são fundamentos, são coisas as quais estamos arraigados. E a gente acaba vivendo baseado nisso quando ela é aquela coisa para a gente que eu não tenho, que é inegociável. Aquela coisa que eu tomo assim para mim, e minhas ideias são essas, eu penso assim, né? Então são coisas que, se forem sadias, firmadas no Evangelho, na palavra de Deus, são fundamentos sólidos, baseados, né, que Deus nos deu. Mas existem muitas coisas que elas são fundamentadas na vã maneira de viver que nos legaram nossos pais. Eu falo desse conflito que carregamos, né? Porque isso aí é aquilo que a Bíblia chama da velha natureza. Aquelas coisas que precisam morrer, precisam ser levadas na cruz para nos livrar de tudo aquilo, mas ela tem influência, ela é poderosa, e eu fico nesse meio tentando administrar, às vezes, algo. A quem eu sirvo, né? As velha natureza ou o Espírito de Deus que está sobre a minha vida, me direcionando àquilo que a palavra de Deus revela para mim, como é a expectativa da vida, né, que eu preciso viver, né? Então, aqui em Efésios 4, a partir do verso 17, está escrito assim. Isto, aqui na minha Bíblia tem uma subdivisão, ele chama assim, a nova natureza. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Então, aqui, nós estamos falando com pessoas que, né, estão falando comigo, que eu vivia isso e conheci o Senhor Jesus. Então, cada um de nós que conheceu o Senhor Jesus, nós vivíamos isso daí. Em Efésios, aqui no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos isso, né? E aí a palavra nos incita a mudar esse negócio, essa posição, esse jeito de viver. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, esse é o velho homem, aquele homem que está afastado de Deus. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então aqui há uma nova verdade, a verdade, aliás,
se revela a verdade, o Senhor Jesus é revelado a nós. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, procedentes de Cristo. Então nós somos instruídos e colocados no reino com uma nova natureza, a natureza de Cristo sobre a nossa vida, e a instrução é que se deixe a velha, né? A velha natureza. Existe um problema, e a gente já falou disso, que apesar de não sermos mais escravos do pecado, não temos mais participação nele, mas o pecado ainda habita no universo aqui, no cosmos, né? Não estamos sujeitos a ele, mas sofremos a influência, ainda existe uma situação de pecado, e cada um de nós sabe muito bem, né, quando a gente for sincero, quando a gente anda por aí, quando a gente se relaciona, qualquer coisa que a gente faz, a gente percebe constantemente essa tensão que nos leva a querer pecar, né? É uma vontade, é uma delícia, né? Danada. O bandido do pecado é gostoso a carne e gosta demais disso. Percebem a situação? E nisso que eu penso assim, nós como igreja, a igreja no todo, ela precisa influenciar a terra, mas ela vive essas situações. E nem sempre, eu penso assim que, não sei, há um tempo, as coisas vão se completar, ninguém vai chegar sozinho. A igreja vai chegar como um todo, né? Nós precisamos, como cada um de nós aqui, fazer a nossa parte. Viver a intensidade da igreja, da palavra de Deus nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, né? A gente estava, antes da reunião aqui, eu vou usar o seu exemplo aqui, né? A gente estava comentando alguma coisa e a Fernanda falou assim, eu não sei, eu tenho assim comigo, que eu vivo, a igreja é algo central na minha vida, né? A vida de Jesus Cristo é Senhor. E todas as minhas atividades, elas são programadas, baseadas, né, que apontem para Cristo. Então, é o meu viver, eu nunca aprendi de outro jeito. Desde criancinha que vem ouvindo isso, eu venho me envolvendo com isso. Então, qualquer tipo de programação que eu faço, de vida, algo assim, sempre é focando em como ser igreja e participar das atividades junto com os irmãos, nas atividades que, como igreja, nós entendemos ser importantes para nossa edificação, para cada um poder manifestar o seu dom e a sua graça, edificando uns aos outros. Então, se todos os irmãos em todas as esferas, todos os grupos, tivessem essa ótica, eu acredito que seria muito diferente a ação da igreja como um todo sobre a cidade, sobre a nação, né? Pode ser que não estamos entendendo ainda a questão da centralidade do reino, de que Jesus não é só Salvador, Ele é Senhor. E quando eu falo que Ele é Senhor, Ele é aquele que traz, através da sua palavra, governo para a minha vida, né? Então, eu quero citar 2 versículos aqui, que eu entendo assim que são meio chaves
para que a gente compreenda essa transição que precisa acontecer nas nossas vidas. O primeiro está em Romanos 12. Romanos 12, verso 2, ele fala assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não estava falando que como se formam os pensamentos, como é que se forma a mente? É cheia de muita coisa, né? São realidades que nós vivenciamos, aprendemos, desde criancinha foi se acumulando, mas elas nos encaminham para o inferno. Então, quando eu conheço a verdade, conheço Jesus, isso tudo que está lá precisa ser transformado, né? E a orientação que Paulo dá aqui é que a gente permita que Deus os transforme pela renovação dessa mente. Então, uma ação de Deus, algo sobrenatural. Agora, é importante eu entender que Deus se move no meu querer, né? Ele tem poder para fazer sem eu permitir. Mas ele não age assim. Não é da natureza de Deus violentar. Quem violenta é o diabo. Ele invade, faz qualquer brechinha que está tomando, leva a pessoa à morte. Mas Deus não faz isso. Ele quer compartilhar conosco um reino. Eu preciso desejar esse reino. Eu preciso desejar esse governo. E quando eu faço isso, vai acontecer a renovação da minha mente, né? Vai ser transformado. Eu vou começar a vivenciar, minha mente começa a ter outros valores, começo a aprender coisas diferentes. Lá em Tito, Tito 2, verso 11, tem um versículo que eu gosto para mim, gosto muito dele, porque ele fala assim, olha, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Quando ele diz, a graça nos educa, educar é um processo, né? Processo de educação, de renovação de mente. Então, eu começo a aprender na Bíblia. Por isso, a essencialidade, a necessidade, a obrigação de eu estar constantemente ligado na palavra de Deus, né, através da leitura, de ouvir, de conversar sobre a palavra, de participar de atividades onde a palavra de Deus é central, de conviver com pessoas que também têm a palavra de Deus como centro de suas vidas e vão assim tocando e vão vivenciando o seu dia a dia. Isso faz com que eu mude a minha mente. Então, esses dias eu estava assim procurando, peraí, deixa eu ver como é que há 40 e tantos anos atrás, como é que era essa cabeça. Quase 50 anos atrás eu comecei a lembrar de como eu era, como era a minha linguagem, como era o meu cotidiano, as coisas que eu tinha como valor e coisas assim. E eu pensei, nossa, mudou, né? Devia estar bem melhor, porque já passou quase 50 anos, mas mudou. Aquelas coisas já não me atraem mais, não tem mais vontade, não tem mais satisfação, né? Eu lembro muito bem quando eu conheci a Inês, e a gente estava andando assim de carro, assim, o sujeito me fechou, falei uma palavra torta, né? Ela olhou e falou assim para mim, olha,
eu topo qualquer negócio contigo e tal, mas com essa boca aí não dá, não. Eu engoli aquilo até hoje. Porque ela vivia num ambiente santo, ela não tinha esse tipo de coisa. E eu estava misturado, estava cheio dos carrapichos do diabo sobre a vida da gente. Então, se eu continuasse aquilo, nossa, né, não está tão melhor, né, podia ser tal, aí ela sofre um bocado que ainda não chegou lá. Mas aquelas coisas ruins, aqueles negócios todos foram sendo trabalhados. Agora, quem fez isso? Se não foi o Espírito de Deus que habita em nós, trabalhando no cotidiano, e na medida em que eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui desejando essa palavra no meu coração, né? Existe um grande perigo nisso, é que tem gente que pensa, né? E aí entra aqueles sistemas de imposição de comportamentos. Tem gente que pensa que a imposição de comportamentos vai salvar alguém. Porque se você decreta um monte de comportamentos para alguém, ele se ajusta àqueles comportamentos, mas não muda a fonte do negócio, não vai adiantar, né? A gente tem uma grande preocupação com os filhos, que a gente vai educando, tal, tem a fase das disciplinas, das direções e algo assim, e eles vão se amoldando num comportamento bonitinho, né? Aí o perigo que existe é deles ficarem aparentemente legal, mas não mudou a fonte. Que é a entrada de Cristo no coração, né? É o que vai fazer a grande diferença. Então, fazendo essa exceção, eu quero ler agora Efésios. Quero falar de uma coisa que, como igreja, né, eu não digo como um comportamento, mas eu digo como um padrão de vida de igreja. Agora a gente poderia falar de um monte de situações. Nós estamos lendo Efésios 4 aqui, tem um monte de situações, você pode ler quase 5, né, Colossenses, Filipenses, tem um monte de coisas assim que moldam, direcionam as nossas vidas, né? Então agora eu quero vamos chamar um parênteses, né? Pegar uma dessas coisas todas, que eu entendo assim, que é muito importante, né? Eu não sei porquê, eu estava lendo essa semana, buscando e tal. Então, é um assunto que a gente precisa falar dele todo dia. Não vou fazer um tratado sobre o assunto, não é essa a questão, mas chamar atenção para a necessidade de pegar essa coisa no meu cotidiano. Efésios 4, no verso 32, que vem bem depois, logo depois daquele texto que nós lemos, ele diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu queria pegar esse detalhezinho aqui, que ele chama de perdão, que é algo que baliza a vida de todo mundo, como cristão. Há assim como uma afirmação que já vi bastante, tal, que diz assim, que o momento em que mais nós nos parecemos com o Senhor é aquele momento em que nós damos, porque a essência de Deus é dar. Eu diria, eu tenho essas duas essências, e aquele é o momento em que eu perdoo, porque a essência do Senhor é perdoar. E como eu disse, não quero fazer tratado sobre perdão, porque vou perder tempo, porque
todo mundo sabe, conhece de cor, sabe todas as implicações que existem, né? Para quem não perdoa, né? O texto que Jesus falou do sujeito que foi perdoado a dívida imensa e não perdoou o outro, que devia uma mixaria para ele. Aí Jesus fala assim: olha, o negócio é o seguinte, se você não perdoa, né? Que aí a aplicação da parábola, ele fala assim: quando você não perdoa, Deus vai te deixar você na mão do verdugo, né? Que é a figura do inimigo, para que você sofra na mão dele, né? Então, eu estava lendo uma estatística, e eu não tenho certeza, porque eu vou citar ela, mas eu não tenho fonte, não sei se ela é segura, né? O pessoal da saúde aí pode ajudar depois a buscar essas informações. Mas esse sujeito, ele diz assim, que cerca de 95% dos problemas de depressão são originários da falta de perdão, da falta de liberar o coração, de perdoar e coisas assim. Então, isso quando a gente olha para alguém em um processo depressivo, é um terror, é vontade de morrer, é um inferno, né? Mas se for buscar as raízes da coisa, é provável que você encontre em algum momento, em alguma situação, uma dificuldade em se liberar de algo que ela não consegue botar, né, sair de dentro dela. Então, existem estatísticas aí, e eu tenho um problema que nos últimos dias, esse negócio de institutos de pesquisa estão meio em baixa, né? Não ando acertando a mão nos negócios aí. Mas existe, né? Tratados médicos e coisas desse tipo, conhecimento, né? E no grosso, no que se refere a perdoar, a gente não se liga muito, né? Pedrinho, ele tem uma frase que eu gosto, ele diz assim: melhor do que ter que perdoar é não se ressentir, né? Então, se eu brequei o negócio antes de precisar perdoar, antes de aquilo ter virado uma ofensa, melhor, né? Você já lidou com a coisa, não te ofende, não faz mal nenhum, e a pessoa está livre contigo, não afeta. Mas se ressentiu, a coisa pegou, ficou guardada, né? O que tem de experiências de pessoas que na beira da morte, depois de 60, 70 anos onde aconteceu o drama, ela está lá e tal, e ela abre o coração e confessa aquele negócio, que traiu, que roubou, que matou, que sei lá o que fez, porque viveu a vida inteira debaixo de opressão e coisas assim, porque não conseguia perdoar, ou porque não conseguia pedir perdão e coisas assim. Então, perdão é algo assim, eu estava falando, nós precisamos lembrar dele todo dia, né? Todo santo dia eu preciso, né? Esses dias eu estava vendo assim, a Inês estava brava comigo, sabe? E que eu fiz algumas coisas assim que não estava bem dentro da expectativa que ela tinha, tal, né? Aí eu fiquei pensando, né? Olha, se ela não conseguir perdoar, né? Se isso não for uma prática do cotidiano, isso pode pode prejudicá-la, né? Ela pode ficar sabe, entende como é que é? A gente pensa que está livre de todas essas coisas. E no cotidiano da gente, a gente se enfia em cada buraco, em enroscos e coisas assim, e com certeza, muitas dessas coisas vão lá naquilo que eu chamei lá das maneiras de viver que nos legaram nossos pais, que ainda não está trabalhado, que tal, né? Então, aí vem aquela coisa, eu não quero falar como eu falei para vocês, minha questão não é fazer um tratado sobre isso, só levantar a lebre. Que dia a dia, a hora que eu levanto de manhã, eu preciso buscar esse negócio lá. A Bíblia diz que é melhor nem ir dormir
com enroscos que precisam ser consertados, né? Não se deixe o sol sobre a sua ira, né? Trata antes de dormir, é melhor, né? Eu preciso lidar com tudo isso. Lá em Filipenses, a minha pergunta é: por que é tão difícil perdoar? Onde é que está o enrosco? Essa é a questão. Né? Lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4 fala assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aqui eu vejo uma base, uma das orientações que a palavra de Deus nos dá para condicionar essa questão de perdoar, né? Então, não adianta eu ser um legalista ou coisa assim. Eu penso assim, perdoar é uma postura de vida, é uma decisão interior de coração, onde eu decido viver assim, né? E se eu olho para o outro como superior, né? Então, ó, se a Inês chegar junto comigo, né, calma aí, bem. É porque ela é para mim alguém em que eu tenho em alta estima, ela está acima. Então eu considero todas as questões que estão no coração dela, nos pensamentos, na forma dela ver, né? Então qualquer coisa que ela por acaso se perder, errar o caminho, né, porque ela é passiva disso, né, é muito mais fácil para eu perdoá-la, porque ela tem esse direito sobre a minha vida. E se cada um de nós tiver isso com relação aos demais, né? A gente estava conversando antes aqui com a Fernanda também sobre a questão de filhos e tal, a necessidade da disciplina, de ser duro e tal. Agora, tem certas coisas que os filhos fazem com a gente que a gente tem vontade de estrangular ele, né? Não é disciplinar, não é corrigir, não. É que vontade. Agora, se eu não tiver um coração perdoador, se a postura interior, se essa coisa não está lá dentro, se o Espírito de Deus não promoveu dentro de mim esse rearranjo, essa mudança de mente, porque a mente do homem natural é vingativa, é justiceiro. Qualquer coisa que alguém falou, pisou e tal, ele tem que morrer, essa desgraça. Eu quero me estrangular, eu vou dar um tiro nele. Essa é a mente do homem sem Deus, como nós vivíamos antigamente. E a renovação da mente nos leva a essa postura de que o meu próximo é superior, está acima. Isso não significa que ele vai estar certo. Não estou falando disso. Né? Eu quero citar aqui, para encerrar, cinco coisas que o Fábio Damasceno colocou no livro dele, chama Psicologia do Perdão, que ele colocou assim, que são coisas que dificultam, que muita gente usa como o do porquê a dificuldade de perdoar, né? Vocês podem ler depois o livro do Fábio Damasceno, muito bom os livros do Fábio e tal, e o sujeito que trabalha bastante com esses aspectos de pastoreamento e tal. Eu vou só citar aqui, tá? Não vou falar sobre o assunto porque já deu a hora e eu já extrapolei o tempo. Mas ele diz assim, olha,
Que eu não perdoo porque eu acho que o outro vai ficar manipulando a minha vida. Aquele bandido lá fica me ofendendo, e esse negócio vai ficar me manipulando. Eu não perdoo porque eu não vou desistir de fazer justiça. Se eu perdoar, eu vou desistir de fazer justiça. E precisa ser justiçado o negócio. Houve uma ofensa, houve um crime. Precisa acontecer a justiça. Aí a gente não pode esquecer que nós não somos autores. Né? A Bíblia diz que Deus fala assim, olha, a justiça é minha, eu que faço. Você não tem que se meter, você não é juiz. Você é participando do negócio só. E trate de perdoar, porque Jesus falou lá, olha, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Né? Porque se eu não perdoar, eu estou enrolado. E a gente conhece toda a consequência. Eu não vou perdoar porque eu não vou abrir mão do amor próprio. Eu tenho direito, ninguém tinha disso, eu não tenho direito de me ofender. Né? Achando que isso é amor próprio. Na verdade, é uma falsidade, aí é egoísmo puro. Né? A gente tem dificuldade de perdoar porque somos naturalmente egoístas. Então, a nossa velha natureza, a velha maneira de ser, as coisas velhas que nos legaram nossos pais, eu não aceito que seja ofendido. Ninguém tem o direito de me ofender. E por isso a dificuldade em abrir o coração ao perdão. E por último ele fala que conhece aquele negócio de não reconhecer o que você escreveu? Achamos que perdoar é não colocar limites, porque aí há uma consequência, porque diz assim, que perdoar não é esquecer. Perdoar é uma atitude de coração baseada no amor de Deus, uma forma de demonstrar amor e fundamentado na ordenança do Senhor. Agora, esquecer é outro assunto. Esse é um problema, né? Não tem necessidade. Porque Deus vai mover. O que importa é que se eu abrir o meu coração e eu quero liberar, o Espírito Santo vai trabalhar e essa coisa não vai doer mais. Ou seja, eu fui sarado de alguma coisa que eu fui ofendido. Posso lembrar e já não me dói mais. Isso aí é resultado de perdoar. Se ainda está doendo é porque eu não me perdoei. Está difícil, preciso de ajuda. Amém? Então, só essa lembrancinha sobre perdão e tal, porque a convivência humana é impossível se não existir isso. A boa convivência não, né, a vida da igreja não vai se manifestar plenamente, não vai alcançar tudo aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, para nós vivermos como famílias, como igreja, se não vivenciarmos essas coisinhas no nosso dia a dia. Amém? Eu queria deixar isso para os irmãos, que cada um faça a sua própria lista, suas análises, onde é que tem alguma coisa que está enroscando, tem alguma coisa que está pegando. Nós podemos conversar em particular sobre qualquer coisa. Não existe nada que Deus não saiba. Por isso eu só preciso abrir, que aí eu vou estar reconhecendo que eu tenho aquela coisa, né? E problemas durante a vida a gente acumula de monte, viu, gente? Não tem ninguém totalmente livre de coisas que foram acumulando. Mas o Senhor Senhor é Senhor. Jesus Cristo veio para nos sarar de todas essas coisas e para nos levar a viver plenamente a vontade dEle aqui e sermos instrumentos da sua glória aqui na terra. A igreja é esse lugar,
É o lugar da manifestação da multiforme sabedoria de Deus. É o único elemento na face da terra que pode sarar a humanidade. Governo nenhum, instituto nenhum, sistema nenhum, religião nenhuma. É só a igreja do Senhor Jesus, que tem, para quem Ele delegou esse serviço. Então, né? E o Senhor que está sobre as nossas vidas é esse que criou todo esse negócio aí, que deixa todo mundo abismado. Fica um pé. Como é fantástico. É o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Amém. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra, falamos sobre ela e queremos nos render à Tua palavra. Queremos dizer sim à Tua palavra. Eu preciso que o Senhor se mova sobre a minha vida, alcance o profundo e o escondido que tem lá dentro e produza arrependimento, fé, clareza. Por favor, Pai, não permita que a gente permaneça naquilo que éramos. Queremos crescer em Ti, crescer na graça, na sabedoria, crescer na Tua presença, conhecer a Ti mais profundamente. No nosso dia a dia, nós rogamos. Ser com cada filho Teu, Senhor. Ser com as nossas vidas. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então agora você dá um abraço ao teu irmão aí e tal. Se não tiver mais nada a ser dito.